Capítulo 8. O que você pode alcançar jejuando? Servindo ao Senhor. A Bíblia nos mostra exemplo de pessoas jejuando para servir a Deus. Eles não estavam orando para obter algo em troca ou fazer algum pedido. Eles queriam apenas estar com o Senhor. Atos 13, verso 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você pode perguntar: o que você quer dizer com servir ao Senhor? Bem, tenho certeza de que eles oravam, mas a Bíblia também diz em Efésios 5, 18 e 19: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eles começaram a adorar a Deus e a glorificar seu nome, e nem viam que tinham passado o dia sem nenhuma refeição. Algumas vezes eu ficava declamando os salmos sozinho a noite toda. Com isso, estava adorando ao Senhor. Fiz isso mais de uma vez. Um salmo é um poema ou uma ode espiritual que pode ou não ter rima, mas que tem sentimento poético. Às vezes, tarde da noite, fico meditando neles bem quietinho, até que eles me enchem a alma e se derramam em louvor ao Senhor. Quando a Bíblia fala sobre os salmos e hinos e cânticos espirituais, não quer dizer que são canções extraídas de um hinário. A maioria delas estão embebidas de incredulidade. Não foram inspiradas pelo Espírito Santo. E a Bíblia está falando sobre algo que o Espírito Santo lhe dá na hora, de improviso. Temos 150 salmos no Velho Testamento que foram inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso, eles nos abençoam. A maioria dos salmos de Davi foram dados a ele enquanto ele estava passando por tribulações e provações. São dele, o abençoam e o encorajam. Um salmo pode ser recitado ou cantado. Os judeus cantavam alguns deles. O cântico ou hino espiritual sempre foi cantado. Eu raramente canto, exceto em línguas, porque não sou cantor. Paulo disse: orarei no Espírito e cantarei no Espírito. Isso é, em línguas. Normalmente, me expresso em salmos. Bud Harrison, meu genro, entoa canções e hinos espirituais, algo que o Espírito de Deus lhe dá na hora. Servir ao Senhor é adorá-lo sem esperar nada. Devemos ter cultos em nossas igrejas onde sirvamos ao Senhor. Se eu fosse pastor de uma igreja, faria cultos uma vez por semana, os quais nomearia Encontro de Fiéis. Ninguém, exceto seus seguidores, viriam para adorá-lo. Nenhuma das igrejas que pastoreei, falando da forma correta, nenhuma das igrejas que pastoreei, no culto de domingo de manhã, normalmente só tínhamos crentes. Nosso culto de evangelização era aos domingos à noite e havia tanta gente que as pessoas tinham de permanecer, muitas vezes, na calçada em frente à porta. Mas nos domingos de manhã raramente havia não-membros. Então, transformei aqueles cultos em um encontro de fiéis. Presumo que tenha pregado uma meia dúzia de vezes naquelas manhãs de domingo, entre 1939 e 1940. Eu dizia para as pessoas: vou me sentar aqui no púlpito e passar a direção do culto para o Espírito de Deus. Quem se sentir guiado pelo Senhor a fazer alguma coisa, faça. Se alguém se sentir guiado por Deus a iniciar um hino, cante-o. Acho que chegamos muito perto do que Paulo falou quando disse aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos?
Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eles iam à igreja porque sentiam algo. Mas hoje, a maioria das pessoas vai à igreja para obter algo. Tivemos cultos tremendos. Nunca antes ou depois vi algo semelhante. Estou convencido de que Deus gostaria que fosse assim em todas as igrejas, mas estamos tão acostumados com o nosso modo pobre de cultuar que não nos atemos a outro. Achamos que temos de ir embora ao meio-dia. Em algumas dessas reuniões, ficávamos até às 1h30. Quando algumas vezes a presença de Deus pairava sobre nós, ficávamos quietos. Nenhuma criança chorava, ninguém se movia, ninguém dizia nada. Ficávamos sentados durante uns 45 minutos. O poder de Deus, a presença de Deus era tão real que ninguém se movia. Não se movia sequer um dedo para que sua presença não nos deixasse. Um senhor cuja esposa era crente trouxe-a a um desses cultos e saiu em seguida, indo encontrar-se com amigos para algumas horas de conversa fiada e depravação. Voltou ao meio-dia, achando que o culto estava no fim. Ficou no carro esperando pela esposa. Como ela não saísse, finalmente ele entrou e sentiu que nós estávamos sentindo naquele momento. Ninguém disse nada e nem virou-se para olhá-lo. Como eu estava no púlpito, pude vê-lo. Ele sentou, olhou para mim e para a multidão. Ninguém dizia uma palavra. Havia apenas um silêncio divino. Fiquei observando porque sabia que algo iria acontecer. Ele ficou sentado por cerca de 10 minutos e, de repente, começou a se estremecer todo. Então levantou-se, caminhou ainda trêmulo pelo corredor e caiu no altar. Começou a clamar a Deus e foi salvo. Ainda assim, ninguém disse nada. Ninguém se moveu para ajudá-lo a orar. Foi Deus quem começou e terminou. Ele salvou sozinho aquele homem. Vi isso acontecer mais de uma vez. Algumas vezes o Espírito de Deus levava alguém a dançar. Antes que você se desse conta, 10 ou 30 pessoas se juntavam a ele. Podia ser que dançassem durante todo o culto matinal, pois estávamos embebidos da atmosfera do Espírito de Deus. Eu falava às pessoas: agora, quando viermos à noite, será para um outro propósito. Não viremos para sermos abençoados, nem para louvarmos ao Senhor. Viremos para alcançar o pecador. Por isso, sejamos cuidadosos para que faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, verso 40. Tínhamos pessoas salvas, batizadas com o Espírito Santo e curadas todos os domingos à noite. Tínhamos ali constantes avivamentos por mantermos o lugar cheio da graça do Espírito. Em muitos lugares, a atmosfera está carregada de espírito de morte nos domingos de manhã. É preciso chegar mais cedo para expulsar demônios que as pessoas trazem, pois de outra forma o fracasso será retumbante. Necessitamos de tempo de oração, falando da forma correta. Necessitamos de tempos de adoração para adorarmos da maneira que o Senhor guiar. Isso é o que significa servir a Deus. Outra razão pela qual eles jejuavam nos tempos bíblicos era para ordenar homens ao ministério e separá-los conforme Deus os vocacionava. Estou certo de que eles não faziam um jejum longo. Eles talvez deixavam de fazer uma das refeições. Diante de decisões e crises. Em muitos encontros de avivamentos, quando havia pessoas que pareciam ter dificuldade em receber o batismo do Espírito Santo, eu as aconselhava a não jantar. Sempre dava certo, sem exceção. Testemunhei momentos em que todos eram batizados pelo Espírito. Você também encontrará na Bíblia
menção de homens que jejuaram durante tempos de crise. Muitas vezes, antes de Jesus tomar certas decisões, como escolher os apóstolos, ele despendeu tempo sozinho. Atos 27 é um exemplo do jejum de Paulo durante uma crise. Ele estava em viagem de navio para se haver com César, quando caiu uma tempestade. Atos 27, 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Paulo havia pressentido o perigo antes da viagem através do Espírito de Deus. Atos 27, do verso 21 ao 25. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Não sei por quanto tempo Paulo jejuou aqui, mas depois de abastecer-se de comida, ele se levantou entre seus colegas de infortúnio. Disse-lhes que suas vidas seriam poupadas. Ele, por abster-se de alimento um certo tempo, foi conduzido por Deus. Em uma carta para algumas das suas igrejas, ao referir-se ao seu próprio ministério, usou a expressão em jejum muitas vezes. Se você veio até aqui, clique no joinha, compartilhe com algum amigo abençoando uma vida e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação.